Todos os anos, no mês de abril, talvez nos perguntemos o porquê da importância das comemorações do dia 25 de abril. O porquê de tanta pompa e circunstância, sendo ele uma efeméride já com 47 anos. Porque graças a ele comemoramos a nossa liberdade de expressão, liberdade de escolhas, o direito ao voto, entre outros direitos do qual foram resultado da nova fase que o país acolheu. Como tal, acho que faz todo o sentido a existência destas comemorações, para salientar e imortalizar a nossa grande conquista. Eu, como cidadã ativa, reconheço que apesar de já vivermos numa sociedade mais moderna e mais avançada, há muitas coisas em que o país continua a derrapar. Uma delas é um dos temas mais recentes nos média, o caso do branqueamento de capitais, no qual José Sócrates foi um dos arguidos. Entristece-me como é que Portugal, bem como a sua elite de juízes e advogados, continua a compactuar e a aliar-se a este tipo de crimes. A corrupção é crime e é punível por lei. Porque é que ainda continuamos a tratar este assunto como um assunto banal na nossa sociedade quando é um crime tão grave ou mais grave ainda que todos os outros que são puníveis por lei? Como uma sociedade democrática, lutemos contra a corrupção, pois Portugal não quer ser visto e rotulado como o país onde a corrupção não é considerada um crime. Termino assim citando uma frase de Pedro Filipe de Soares. O país exige uma resposta qualificada no combate à corrupção. Esse deve ser um desígnio nacional. Não podemos falhar. Reflitam nela. Viva o 25 de Abril. 25 de Abril sempre. Pelo segundo ano consecutivo, vamos passar o 25 de Abril confinados. Vivem-se tempos confusos. Se há um ano o medo imperava perante um vírus que matava indiscriminadamente, sem vacina à vista, temos agora um programa de vacinações que, apesar de todas as suas limitações e contradições, promete retornar-nos a um semblante de normalidade. Mas se bem que este Abril efetivamente já tem esse cheiro à liberdade, não podemos ignorar a tempestade que aí vem. As grandes empresas multinacionais já esfregam as mãos com a possibilidade de enviar todos os seus trabalhadores para casa em regime de teletrabalho. Grandes poupanças para eles na questão do aluguer e manutenção dos espaços compensam a dissolução da nossa barreira entre a vida pessoal e profissional, que já está em marcha. E esta é apenas uma das facetas deste novo mundo que nos apresentam, já que muitos trabalhadores e pequenos empresários desesperam com a falta de respostas para a tremenda crise económica que já se avista. Este ano que passou não foi, porém, a primeira experiência do nosso povo com confinamentos. Afinal, durante 48 anos, durante o regime fascista de Salazar e Caetano, a imprensa foi confinada a certas temáticas, os partidos políticos foram confinados à União Nacional e quem ousava ir contra a mensagem do regime era confinado, contra a sua vontade, a um calabouço em Peniche, Caxias ou no Tarrafal. Confinamentos diferentes, claro. Na Segunda República, homens e mulheres sucumbiram à violência do regime. Travou-se uma guerra em que se perdeu uma geração em luta contra os nossos irmãos africanos. Cultivava-se uma falsa imagem de prosperidade quando, na província, uma metade da população emigrara e a metade restante sobrevivia graças às suas redes de solidariedade e de pequeno cultivo. Nos arredores das grandes cidades vingavam os bairros de lata. Nas grandes cidades também a corrupção era diária, ao contrário do que nos querem fazer crer hoje, com as famílias de bem, Champalimau, Espírito Santo, entre outras, a obterem monopólios legais em troca da sua colaboração na manutenção da paz social. O 25 de Abril foi, de facto, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. Quando a vanguarda militar do povo das armas e a retaguarda do povo dos cravos derrubou o regime fascista e prometeu a construção de uma nova sociedade. É esse o dia que celebramos hoje, o Dia da Liberdade. Porém, é claro que falta cumprir Abril. E é precisamente nas brechas dessas promessas falhadas que crescem as mesmas ideias do antigo regime. É verdade que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem falhas, que falhou na gestão da pandemia, sim. Mas isso não quer dizer que o temos de entregar aos privados e às misericórdias. Existem dúvidas na maneira como foram financiadas as vacinas e agora distribuídas a conta-gotas a quem paga mais? Claro. Mas o que falta é uma resposta coordenada de controle público de setores estratégicos, como o farmacêutico, e não a acusação de um qualquer bilionário
de nos querer controlar a mente com um chip do 5G. É verdade que a corrupção é um problema grave? Sim, mas esse não se resolve com a mistura dos ramos judiciais e executivos, como se via nos tribunais plenários de Salazar. Este populismo ressurgido, ao colocar todos os políticos numa classe de aldrabões e corruptos, tenta retirar os cidadãos da vida pública para depois a reclamar toda para si, como o fez após o golpe de Estado de 1926. Aliás, vemos agora até uma tentativa de redefinição da própria liberdade pelos advogados empedernidos do neoliberalismo. Não nos esqueçamos que foi esta mesma corrente que acreditou, até ao dia 24 de abril, que o regime se mudava por dentro, com a ala liberal, mas que no dia 25 de abril estavam na rua com os efetivos atores da mudança e no dia 26 de abril já conspiravam para reverter os avanços da Revolução. A solução dos nossos problemas não está, portanto, em respostas com grafismos do novo século, mas com cheiro a bafio. O que precisamos é que se cumpra Abril. As promessas da Revolução, inscritas na nossa Constituição, apontam o caminho para o futuro. Cumprir a Constituição é cumprir Abril. O direito à segurança no emprego, no artigo 53, à saúde, artigo 64, habitação, artigo 65, educação e cultura, artigo 73, são as linhas guiadoras que nos permitirão seguir em frente e a construção do Portugal que Abril prometeu. No fundão, batalhar-nos-emos para que esses direitos sejam garantidos e não apenas dependentes da cor política do Executivo Camarário. Viva a Constituição de 1976 e viva o 25 de Abril de 1974. Celebramos hoje o aniversário do 25 de Abril, pronunciando a força da palavra liberdade e reafirmando a esperança num futuro melhor para todos. Esta celebração é mais do que um direito ou um ritual de circunstância. É um dever de todos os democratas. Aqui estamos simbolicamente a celebrar a democracia. Infelizmente, e pelo segundo ano consecutivo, evocamos a Revolução dos Cravos em ambiente pandémico e ainda com o peso do medo do contágio e da propagação deste vírus que tantas mortes e sofrimento nos tem causado. Por isso, e para a segurança de todos, utilizamos as novas tecnologias da comunicação para sinalizarmos um tempo marcante da nossa história que aconteceu sobretudo na rua, em festa e com todos os que desejaram e fizeram pela liberdade. Como todos sabemos, a pandemia condicionou as nossas vidas, retirou-nos a liberdade. Neste período pandémico, o nosso tempo ficou amarrado a um inimigo invisível que nos privou de quase tudo o que há poucos meses dávamos por adquirido, com particular destaque para a nossa liberdade, que é, como sabemos, um bem maior e insufismável. Sem ela, não respiramos. Sem ela, não vivemos nem sonhamos com o futuro a que todos temos direito. Por isso, e apesar de todos os condicionalismos, os pandémicos e os outros, nunca devemos deixar de celebrar o 25 de Abril e tudo o que este momento fundacional da democracia representa para Portugal e para os portugueses. Hoje, no dia de aniversário da liberdade, ao fazermos contas aos dias do calendário do tempo democrático, percebemos que ainda marca menos um ano do que o longo inverno que durou a ditadura em Portugal. Foi um tempo duro, desigual e intolerante, desenhado em tons cinzentos de pobreza, amargura e opressão. Hoje, e como sempre, a bancada do Partido Socialista nesta Assembleia saúda os militares de Abril e todos os portugueses que contribuíram para derrubar o regime ditatorial que mergulhou Portugal numa longa noite de trevas e nos isolou do mundo livre e democrático. O 25 de Abril é a expressão maior da liberdade. É o resultado do trabalho de todos os que o idealizaram e construíram. Por isso, não tem patronos, não tem donos, nem patentes. A liberdade é o fermento da democracia e a força motriz de todos os democratas que a constroem em permanência e que todos os dias lhe dão força. Hoje, passado todo este tempo de liberdade, é absolutamente necessário, face aos diversos sinais de alerta que surgem no horizonte, que consigamos explicar, reforçar e fortalecer os ideais de Abril para que a democracia se cumpra sem percalços ou reveses. Nos últimos tempos, os populismos foram ganhando coragem
para se terem instalado nas instituições democráticas, alimentando-se das fragilidades do próprio sistema, prometendo tudo a todos e o seu contrário. Agora, mais do que nunca, temos que refletir sobre o que está a acontecer para não deixarmos que os populismos e os extremismos de tudo e mais alguma coisa cumpram o velho sonho do regresso ao passado ditatorial e opressivo. E os democratas que se prezam não lhes podem ceder passagem ou conceder espaço, mesmo que circunstancialmente fechar os olhos em relação ao que se passa lhes dê vantagem eleitoral ou política em relação aos seus adversários mais diretos. A história diz-nos que quem adormece em democracia pode acordar em ditadura. E não podemos adormecer coletivamente, mesmo sabendo que alguns atores do sistema político não estão isentos de culpa. Não há sistemas perfeitos, mas a democracia é, sem dúvida, o menos imperfeito de todos. Levámos muito tempo para chegar aqui. É também por isso que agora temos que ir mais depressa. As conquistas levam o seu tempo e só a vontade de todos nos pode alcandorar para outros níveis de igualdade e coesão. A este propósito, recordo que o exemplo de coragem de Carolina Beatriz Ângelo e o exercício do seu voto nas primeiras eleições da República em 1911 só encontrou continuidade depois de um longo interregno nas eleições livres de 1975 com o voto universal. O voto e a participação das mulheres na política conferiram igualdade à democracia, reforçando-a. Porém, se pensarmos que depois de tanto caminho andado, só em 2019, a Assembleia da República alcançou a paridade com a eleição de 86 mulheres, que representam 40% dos eleitos, significa que há ainda muito trabalho pela frente para que, sem orientações partidárias ou leis que imponham cotas de género, continuarmos a construir uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos. O poder local democrático foi um pilar de sempre. Devemos à geração dos primeiros autarcas o rompimento com as práticas do passado e a abertura de horizontes de liberdade que permitiram rasgar estradas, construir infraestruturas coletivas, apostar na educação, na dinamização social e cultural, reforçando a participação de todos na comunidade, nomeadamente através da força do associativismo. Hoje, as autarquias são o melhor exemplo de proximidade e de participação democrática na definição de políticas públicas que se traduzam em respostas concretas às necessidades das pessoas. A democracia é um processo de construção permanente. Nesse sentido, entendo que precisamos de fazer mais para a cumprir, nomeadamente em relação à nossa juventude. Como professora que me orgulho de ser, verifico com tristeza o desconhecimento, desinteresse e alheamento que os jovens têm em relação ao 25 de Abril. É nessa minha condição profissional que me permite um contacto de proximidade com a juventude. Percebo que temos muito para refletir sobre esta realidade e certamente muito mais para fazer no sentido de arrepiarmos caminho. Naturalmente, não podemos pedir aos jovens que façam exercícios em que se equacione a liberdade, na medida em que este é um dado tão adquirido para eles como o ar que respiram. Mas também não lhe podemos falar do 25 de Abril como um acontecimento histórico abordado em breves linhas de um manual ou de uma outra aula, entre outros objetivos, cumpram o calendário pedagógico. As necessidades dos jovens deste tempo novo não são as mesmas dos jovens que cresceram em tempos de opressão e de enormes desigualdades sociais. Nesta perspectiva, precisamos de atualizar os ideais do 25 de Abril, aproximando-os dos jovens e das suas expectativas em relação aos tempos do presente e do futuro. O emprego e a habitação continuam a ser fundamentais para a emancipação de qualquer jovem. Ontem, como hoje, estes são objetivos a alcançar por uma juventude que procura, com legitimidade, seguir o seu percurso de vida sem se preocupar que a sua liberdade e a dos outros possa ou não estar em causa. A Revolução dos Escravos deu-lhes essa segurança e garantiu-lhes um futuro livre de amarras, com asas de liberdade, para que possam voar para os destinos que escolheram. Mas não podemos andar para a frente, deixando que as imagens a preto e branco, que nos devolveram a liberdade, não tenham a cor do futuro e uma religação que falta fazer com as novas gerações, atualizando conceitos e aproximando significados. Nesta matéria, falta cumprir Abril com a juventude. E cumprir este grande objetivo significa que temos que dinamizar a participação juvenil
e atualizar mecanismos para que os jovens conheçam e se sintam plenamente identificados com os valores de Abril. A democracia precisa de continuar a construir-se e a refundar-se no futuro. Mas isso não pode acontecer sem a participação e sem a presença dos jovens, que são a semente de todos os amanhãs que virão. Os jovens precisam de mais e melhor atenção de todos os que sabem, por experiência e conhecimento, que as ditaduras nunca são sinónimo de liberdade e muito menos de futuro. Temos que resgatar os jovens ao desconhecimento e ao desinteresse para os trazermos para a política, para a intervenção cívica e para a cidadania. Este é um tempo de grande emergência democrática. Temos que estar atentos a todos os sinais de alerta. A evolução galopante da abstenção significa que existe um fosso que se vai alargando a cada eleição entre os eleitos e os cidadãos eleitores. Sabemos que o sistema democrático não é perfeito, ainda assim é melhor que todos os outros. É nele que temos que apostar para o aperfeiçoamento, garantindo mais e melhor participação de todos. Evocar este momento extraordinário da nossa história é recordar a mudança para a liberdade, mas é também procurar cumprir os seus ideais, adaptando-os ao tempo presente, às necessidades das pessoas e, sobretudo, à criação de condições para que a igualdade de oportunidades para todos faça o seu percurso de forma tranquila. Cumprir Abril é assumirmos que a democracia é o caminho e que precisamos de cuidar dele para fazermos as viagens a que temos direito. Para seguirmos em frente, precisamos de honrar o passado, atualizar mensagens e significados, para reconquistarmos a confiança em todas as instituições que compõem o grande edifício democrático por que se regem as sociedades modernas e progressistas. Mas para seguirmos em frente, temos que erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais. Temos que acolher a imigração e integrar a multiculturalidade que reforçará a nossa marca identitária que sempre esteve ligada aos quatro cantos do mundo. Portugal é e será um país de liberdade se soubermos honrar a nossa história e o nosso tempo democrático, fazendo o que é preciso fazer para melhorar e retificar o que precisa de ser retificado. Na concretização deste grande objetivo comum, somos todos necessários. Ninguém pode ficar de fora. A democracia alimenta-se e constrói-se em permanência no exercício do poder e da oposição, na promoção do contraditório, no livre debate das ideias e também na firme expressão e manifestação das nossas convicções. Com respeito por todos e reforçando uma verdadeira cultura democrática, podemos construir caminhos comuns onde cabem todas as diferenças de opinião e de perspectiva. Ninguém é dono da verdade, da democracia e da liberdade. Estas bandeiras são e serão hasteadas por todos para, entre muitas outras coisas, sinalizarmos que a democracia é uma viagem que se faz para a frente sem recusa ou medos. Honrar Abril é assumir a democracia, a condição democrática e regar os seus princípios e valores, como se estivéssemos a cuidar do nosso jardim. Viva o 25 de Abril, viva o Conselho do Fundão, viva Portugal! Estamos hoje aqui para prestar devida homenagem a um ideal universal, a liberdade. Celebramos a liberdade e o 25 de Abril pelo segundo ano consecutivo em circunstâncias verdadeiramente atípicas. A própria excepcionalidade destes tempos cerceou-nos o direito que hoje aqui celebramos, das mais diversas formas e, paradoxalmente, a bem da proteção da saúde de todos nós. A forma como hoje celebramos este dia reflete, ele próprio, as dificuldades que enfrentamos, nomeadamente a nível da concretização das nossas liberdades, mas ilustra também a capacidade de superação que individualmente e coletivamente encontramos durante este período. Faço parte de uma geração que nasceu já em liberdade, uma geração que deve ao 25 de abril de 1974 e ao 25 de novembro de 1975 a liberdade de pensar, de se expressar, de se organizar. Mas faço também parte de uma geração que em vários momentos da sua ainda curta existência teve que se reinventar e de se superar. Ora pela rápida evolução tecnológica e digitalização das sociedades e o respectivo impacto socioeconómico, ora por força das idiosincrasias que a incipiente qualidade destes 47 anos de democracia ia colocando. Por isso, a minha geração dispensa tutelas sobre Abril e a liberdade e preocupa-se hoje com a qualidade das instituições democráticas, com a participação política, com a competência e a celeridade das instituições judiciais e com
possível endogamia generalizada nas instituições públicas. Preocupa sobretudo com o defraudar das expectativas que Abril prometera à geração dos seus pais. Muitos dos que nos ouvem preocupam-se hoje com a segurança das suas vidas, dos seus empregos, depois do término desta pandemia que nos levou familiares, amigos e empregos. É, pois, fundamental recuperar os dois conceitos de liberdade e saia Berlin para que consigamos entender a liberdade de forma dicotómica e possamos encontrar as fragilidades na concretização deste direito fundamental. Para Berlin, a liberdade negativa corresponderia à não interferência, enquanto a liberdade positiva caracterizar-se-ia pelo autodomínio. Assim, a liberdade negativa corresponderia a estar livre de, enquanto a liberdade positiva corresponderia a estar livre para. Enquanto a noção negativa está preocupada em evitar interferências na ação dos indivíduos, a noção positiva preocupa-se com questões relacionadas à natureza e ao exercício do poder. Assim, a liberdade negativa pode ser identificada pela linguagem da ausência de interferência e a liberdade positiva como a presença para a ação política. Atendendo à concepção de Berlin e à Constituição da República Portuguesa, observamos que a liberdade não é um valor ou um direito abstrato e material ou uma mera construção da história das ideias políticas. As várias liberdades presentes na Constituição da República Portuguesa mapeiam liberdades concretas que vão ao encontro da liberdade negativa e positiva, como a liberdade de expressão e informação, a liberdade de imprensa e meios de comunicação social, a liberdade de consciência, de religião e culto, a liberdade de criação cultural, a liberdade de aprender e ensinar, a liberdade de associação, a liberdade de escolha da profissão e acesso à função pública. A liberdade é hoje, mais do que em algum momento da nossa história democrática, um direito a preservar e a concretizar efetivamente. Na verdade, não poderemos ter liberdade de expressão se a nossa revelação ou posicionamento condicionar o nosso futuro, se os nossos empregos ou a nossa progressão na carreira estiver refém da identificação das nossas ideias com os titulares de poder no setor público. Não temos liberdade de imprensa enquanto os meios de comunicação social estiverem capturados por interesses político-partidários ou económicos e forem percepcionados como agentes de promoção e de marketing daqueles que os suportam, condicionando indelevelmente a qualidade da democracia e enviesando os resultados eleitorais. Não teremos liberdade de consciência, religião ou culto se não forem asseguradas as condições para o seu pleno exercício. Não teremos liberdade de criação cultural, intelectual, artística ou científica se os projetos coletivos e as agendas para as mais diferentes áreas definirem as linhas do nosso trabalho individual. Não teremos liberdade de aprender e ensinar se o Estado programar toda a educação segundo diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas e não garantir a criação de escolas privadas e cooperativas. Não teremos liberdade de associação com uma sociedade civil fraca e sem uma cidadania ativa e plural, que exclua necessariamente os valores que podem ameaçar todas as demais liberdades, como associações racistas ou que perfilhem ideologia antidemocrática e não respeitem os direitos humanos. Não teremos liberdade de escolha de profissão e de acesso à função pública se o nosso tecido empresarial não for sustentado pelo empreendedorismo, pela capacidade de inovação, com vista ao crescimento económico e social e cultural, ou se as instituições do Estado desenharem concursos públicos de acesso à função pública tailor-made para colocar o amigo, o familiar ou o militante. É, pois, chegada a hora de compreendermos onde falhamos individualmente e coletivamente na concretização plena destas liberdades. A liberdade não pode continuar a apresentar-se como uma enunciação de direitos garantidos constitucionalmente, se depois essa liberdade negativa condicionar todas as outras nossas liberdades. Não seremos genuinamente e totalmente livres se continuarmos guilhotinados depois do exercício pleno dessa liberdade. Chegou, pois, a hora das escolhas. As escolhas que efetuarmos ditarão não apenas a nossa liberdade, como a qualidade e o futuro da democracia em Portugal, na Europa e no resto do mundo. Para Benjamin Constant, quando não se colocam limites aos representantes do povo, eles não são defensores da liberdade, mas candidatos à tirania. No momento difícil que vivemos, observamos o reforço do papel do Estado e das instituições públicas para fazer face às necessidades sanitárias, sociais e económicas provocadas pelas externalidades da pandemia. Mas, e paradoxalmente, a limitação do poder do Estado e das suas instituições é crucial para a liberdade individual. Recuperando novamente Berlin, liberdade é liberdade. Não é igualdade ou equidade ou justiça ou cultura ou felicidade humana ou uma consciência tranquila. A liberdade individual, para ser assegurada, tem necessariamente que ser acompanhada da limitação do poder do Estado e da separação
dos poderes do Estado. Se percepcionarmos, tal como Locke, Constant ou Stuart Mill, a liberdade como ausência de coerção intencional por terceiros, significará que o indivíduo será tanto mais livre quanto menor for a interferência de terceiros na sua esfera de decisão pessoal. Em termos políticos, o ideal desta liberdade negativa supõe, pois, a existência de um Estado limitado pela lei, que respeita a esfera privada das decisões pessoais e cujo principal objetivo é garantir que a liberdade de uns não interfere na liberdade dos outros. Mas até o exercício negativo da liberdade compreende a necessidade de uma justiça credível e rápida, que os cidadãos sintam que o exercício da sua liberdade individual é assegurado pelas instituições judiciais. Sintam que a justiça garante a todos os cidadãos não apenas a liberdade, como a igualdade perante a lei. Depois deste período de óbvia limitação das nossas liberdades, pelo também nosso direito inalienável à vida, importa repor as liberdades individuais. Sem isso, não conseguiremos assegurar o crescimento económico, a cidadania e a participação da sociedade civil nos mais variados processos de decisão públicos. Como mulher e mãe de uma menina, não consigo negligenciar os efeitos negativos que esta crise pandémica provocou, sobretudo nas mulheres. Foram as mulheres as mais afetadas pelo desemprego, pela violência doméstica, pela sobrecarga das novas exigências domésticas, em muitos momentos reconciliando o teletrabalho e as exigências do ensino online dos seus filhos, numa missão verdadeiramente hérculea. Na história do nosso país, as mulheres ocuparam quase sempre um papel menor, sendo apresentadas, na maioria das vezes, como figurantes nos grandes episódios políticos e sociais. Durante este período, as mulheres foram verdadeiramente as protagonistas. Ora, a sociedade do futuro que queremos terá necessariamente que ser uma sociedade que espelhe a igualdade de oportunidades. Não só imagens e linguagens menos reprodutoras de desigualdades entre homens e mulheres, mas sobretudo na liberdade individual para a mulher de ser aquilo que ela quiser e sonhar com a sua plena concretização. A mulher, na verdade, representa hoje tudo aquilo que é pedido à sociedade. A resiliência, a abnegação, a cultura do desdobramento em múltiplas funções e tarefas, desde a família à profissão, perpetuando a dor e o amor, o altruísmo e a solidariedade, a união e a coesão, para se enfrentar os tempos exigentes que porventura nos esperam. Agora é preciso mudar a visão que queremos para as nossas cidades, para o nosso país e para a nossa Europa. Não podemos continuar a reagir às sucessivas crises que experienciamos. Teremos que acomodar nas nossas políticas um sentido estratégico de futuro, antecipando cenários e situações menos positivas. Entendamos, pois, a mudança como a inequívoca transição entre dois estados estáveis e distintos, embora esta seja realizada de forma lenta, tardia e com o seródio de uma crise que começou a cumprir-se quando a maioria a entendia apenas como uma ameaça à saúde pública. O que é certo é que o Estado não será mais o mesmo e a sociedade também não. A este respeito, Bernstein, ao perceber-se da dinâmica constante inerente à mudança, sentiu a necessidade de esclarecer-se conforme a evolução socioeconómica e abandonou os dogmatismos simplificadores das teorias marxistas e nacionalistas fundamentais, aprofundando-a, dando-a uma nova expressão ao próprio socialismo, excluindo o caráter finalista deste e, quiçá, escatológico, de uma sociedade perfeita para justificar o deitar a mão de todos e quaisquer expedientes ou meios que a consolidem. E colocou acento tónico na via da execução das reformas graduais e adaptadas permanentemente à realidade, promovendo assim a mudança que a si mesma se vai mudando dentro da estabilidade gradualmente conseguida, dando a este modelo evolutivo o nome de social-democracia. É preciso encontrar soluções que melhor se adequem ao momento histórico que atravessamos e soluções inovadoras. Fundanenses. Só com verdadeiros democratas conseguiremos conquistar os desafios que o avançar inexorável do tempo nos fazem surgir a cada momento. A democracia contemporânea tem o desafio de fazer voltar os cidadãos a acreditar que a força da democracia vem do impulso de cada um. Àqueles que, como nós, têm a responsabilidade de representar os cidadãos, cabe a difícil tarefa de criar mecanismos propícios à maior participação para o fomento de uma cidadania mais ativa, mais empenhada, mais exigente e mais fiscalizadora. Estou convicta que Portugal será capaz, o Fundão será capaz. Ambos foram sempre capazes ao longo da sua história. Nenhuma crise se tornou definitiva. Houve sempre uma reserva de coragem que permitiu aos portugueses e a nós fundanenses reinventarmos o nosso destino. Tal como em muitos outros, ao longo da nossa história de mais de 800 anos, sempre conseguimos dobrar o cabo das tormentas e transformá-los em cabos de boa esperança. Atravessamos uma fase
conturbada das nossas vidas. Não será fácil resolvermos os nossos problemas, mas tenho a certeza e a convicção, e o passado comprova exatamente isso, que somos um povo guerreiro, que não baixamos os braços às vicissitudes da vida. Se nos unirmos no mesmo objetivo e se deixarmos de lado as nossas diferenças ideológicas, se nos esquivarmos ao irrisório e trabalharmos de facto naquilo que é essencial, certamente que vamos conseguir. Temos para isso de nos compenetrar que somos todos importantes, todos sem exceção. Não podemos pensar que o problema é dos outros e que o desempenho de cada um é apenas uma gota no oceano, porque se assim pensarem todos, o país irá sucumbir aos pés dessa falsa ideia. Somos todos importantes, todos temos de fazer com profissionalismo o melhor que sabemos e tudo aquilo que nos compete fazer. Todos temos que pensar em Portugal e no Fundão, porque só assim Portugal e o Fundão poderão voltar a aspirar ser do tamanho da sua história. Permitam-me que recupere um poema de um poeta da nossa terra, de Albano Martins, intitulado Uma Cidade. Uma cidade pode ser apenas um rio, uma torre, uma rua com varandas de sal e gerânios de espuma. Pode ser um cacho de uvas numa garrafa, uma bandeira azul e branca, um cavalo de crinas de algodão, esporas de água e flancos de granito. Uma cidade pode ser o nome de um país, de um cais, um porto, um barco de andorinhas e gaivotas ancoradas na areia. E pode ser um arco-íris à janela, um manjerico de sol, um beijo de magnólias ao crepúsculo, um balão aceso numa noite de junho. Uma cidade pode ser um coração e um punho. Sejamos nós esta cidade de arco-íris à janela que durante o último ano vimos espelhados um pouco por todo o país. Sejamos nós este manjerico de sol, um beijo de magnólias ao crepúsculo, um balão aceso nesta noite de junho. Sejamos nós esta cidade de coração e punho. Viva o 25 de Abril, viva o Fundão, viva Portugal! Caras e caros fundanenses, 47 anos depois, mais do que consumar a repetibilidade de uma tradição despojada de sentires, comemorar Abril constitui um dever de cidadania. Um dever de memória para aqueles que naquela manhã de esperanças refundaram com convicção as expressões da nossa civilidade mais intensa. Uma civilidade que se firma e se enraiza nos valores da fraternidade e da liberdade. É que o 25 de Abril, mais do que uma data, é uma firme permanência de vontade de mudança, uma realização permanente, uma reatualização, reativação constantes desses princípios e das suas práticas tendentes à emergência de um futuro que se ansiou ser sempre mais digno e atenuador de todas as gritantes assimetrias sociais, económicas e territoriais. Um ano depois do início desta terrível pandemia, não podemos deixar de começar por reconhecer e enaltecer o trabalho daqueles que foram chamados a dar o melhor de si e estar na linha da frente de combate. Os profissionais de saúde. E nunca esqueçamos uma das maiores conquistas de Abril, o Serviço Nacional de Saúde. Os agentes da Proteção Civil, os colaboradores dos lares e estruturas de apoio ao domicílio, bem como todos os nossos agricultores, industriais, comerciantes, que continuaram a assegurar o essencial das nossas vidas, apesar de todas as dificuldades. Os seus exemplos de luta, de resistência, de resiliência, dignificam e valorizam Abril. Outra das grandes conquistas da Revolução dos Cravos
foi sem dúvida o poder local democrático. Mas a nossa energia e talentos coletivos não podem ser varridos pelas miragens das vontades ou por geografias centralistas e distantes. Há, por isso, instituições públicas, privadas, equilíbrios sociais e, sobretudo, a nossa homenagem a esses poderes de proximidade de excelência que representam as nossas freguesias, verdadeiras células vivas do poder local e, quantas vezes, o último bastião da presença do Estado nas zonas rurais do nosso país. É por isso que quero aqui deixar uma grande homenagem ao poder local democrático, esses fazedores de futuros que ousam pensar, criar e inovar ao longo destas últimas 4 décadas. Todos juntos construímos uma realidade incomparavelmente melhor do que aquela que existia na manhã de 25 de Abril. E para isso contribuíram cerca de 4.100 autarcas eleitos desde 12 de dezembro de 1976 para o exercício de funções na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia e nas assembleias de freguesia. Queria aqui deixar uma nota de recordação ao presidente José Sampaio Lopes, recentemente falecido. E, obviamente, no seu exemplo, na sua dedicação, deixar aqui, num dia festivo, esta invocação triste, mas muito viva, daquilo que foi a sua memória e a sua missão. Miguel Torga, grande poeta e um dos maiores intelectuais portugueses, combatentes pela liberdade, escreveu uma frase que é um autêntico tesouro, uma mensagem profunda que recordamos nesses tempos de diluição de identidades e de algum desânimo com a nossa pátria. A frase data de 20 de agosto de 1977 e foi inscrita na nossa Serra da Gardunha, mais concretamente na localidade do Sotacasa. Nessa, muitas vezes, micropátria da liberdade, do Carvalhal e de tanta resistência de um antigo regime como foi as famosas eleições de 1969. Diz assim a frase abrigada na nossa matricial Gardunha: muito grande é Portugal quando o nosso amor o quer todo dentro dos olhos. Que os nossos olhos vejam sempre Portugal como uma nação iluminada pelos valores de Abril. Que os nossos olhos vejam sempre o Fundão como um território iluminado pelos valores de Abril, na senda de um futuro real e positivo para as nossas terras e para as nossas gentes. A liberdade e a democracia são valores de raiz e o Fundão sempre cumpriu a raiz da nossa vivência. Viva o 25 de Abril, viva o Conselho do Fundão, viva Portugal! De novo, celebramos a liberdade e a democracia neste dia 25 de Abril. Referência que nos cabe cultivar
e valorizar. E de novo temos de o fazer, condicionados por uma terrível pandemia que persiste e que alterou padrões de vida e de convivência, também e até de convivência democrática. E que provocou um cortejo de consequências humanas, económicas e sociais que tanto nos desafiam. A democracia não pode deixar-se aprisionar pelo medo pandémico. Tem de mostrar que sabe resistir e que sabe dar resposta eficaz neste tempo tão exigente e tão difícil. A liberdade é, como sabemos, um direito e um valor inalienável. É a expressão maior da dignidade a que têm direito todos os seres humanos, independentemente da condição, da raça, da etnia, do género, da crença e da geografia de origem. O grito de liberdade que se soltou do coração dos portugueses nesse já longínquo dia 25 de abril de 1974, ainda hoje ecoa e ainda hoje se projeta para um futuro de partilha e de solidariedade que sempre ambicionamos para o nosso país. A democracia é o regime dos cidadãos livres e só é verdadeiramente eficaz quando assenta numa cidadania livre, ativa, revigorada a cada dia. A democracia é muito mais do que o somatório dos atos eleitorais. Tem de estar viva no pulsar dos cidadãos e das instituições. Tem de ser sistematicamente exigente no escrutínio da sua prática, nas atitudes, na cultura de diálogo e de partilha de informação, no confronto de ideias, mas também na permanente busca de convergências e de consensos. E depois, todos concordaremos. A legitimidade da democracia reforça-se no seu exercício com ética. Invoco, a propósito, palavras de Raymond Aron. Cito: a ética da convicção e a ética da responsabilidade não são contraditórias. Completam-se uma à outra e constituem, no seu conjunto, a expressão do homem autêntico. Fim de citação. Convicção e responsabilidade assumidas com ética. É essa a cultura democrática por que nos devemos guiar. Caras e caros amigos, há precisamente 2 anos manifestei a opinião de que seria oportuno refletir sobre a possibilidade de inovar o modelo celebrativo do 25 de Abril no nosso concelho. A pandemia não favoreceu essa minha intenção. Todavia, prevaleço-me deste ensejo hoje para partilhar algumas ideias sobre um potencial novo modelo que, naturalmente, caberá à Assembleia Municipal, saída das próximas eleições, ponderar, se assim o entender. É claro que, na celebração da democracia, será sempre imperativo dar voz aos grupos municipais, ao Presidente da Câmara Municipal e ao próprio Presidente da Assembleia Municipal. Tal como me parece muito oportuno continuar a incluir o testemunho de estudantes sobre Abril, sobre o seu significado e sobre o seu futuro. Creio, no entanto, que se podia somar mais alguma coisa a este evento comemorativo. Uma possibilidade que me ocorre
seria a de, em comissão permanente, escolher um tema muito relevante para o Conselho, que em cada ano seria o foco central das intervenções. Temas como a saúde, a cultura, a economia, a educação, o ambiente, a agricultura, para dar apenas alguns exemplos. Para enquadrar e estimular a reflexão, seria convidado para fazer a intervenção introdutória uma personalidade de reconhecida competência no tema, escolhido consensualmente também pela Comissão Permanente. Por outro lado, o evento deveria realizar-se preferencialmente de forma descentralizada, com nova localização numa freguesia diferente a cada ano. À iniciativa se juntariam, ou se poderiam juntar, marcas do local da realização. Uma exposição, uma visita guiada, um momento musical, uma mostra de produtos locais, enfim, o que pudesse dar testemunho expressivo da freguesia na era democrática. Ideias apenas em esboço, que aqui deixo, com espírito construtivo, para eventual atenção da futura Assembleia Municipal. Caras e caros amigos, permitam-me que conclua com uma referência que muito me sensibiliza. Para honrar a memória, neste dia da democracia, do Dr. José Sampaio Lopes, inesquecível Presidente da Câmara Municipal, e que nos deixou recentemente e de forma inesperada. Uma figura de democrata, de cidadão e de homem bom, que o Fundão, cujas causas ele sempre abraçou, saberá certamente homenagear de forma condigna e marcante. Formulo votos de um dia 25 de Abril bem vivido, com alegria e esperança para todos os fundanenses. Viva a democracia, viva o Fundão!